Bem-vindo à nossa segunda aula na disciplina de História Antiga. Nós estamos estudando da organização das sociedades ágrafas à formação das primeiras cidades. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os aspectos históricos da formação das primeiras cidades. E nós iniciamos com uma frase de Fernando Brudel. Brudel, ele afirmou: amei apaixonadamente o Mediterrâneo. Fernando Brudel, ele escreveu um texto que se tornou um clássico, intitulado O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, na época de Filipe II. É um texto magnífico e da expressão de Brudel nós temos uma ideia daquilo que representou para ele o mundo mediterrâneo. Na aula de hoje, portanto, nós vamos tratar dessa formação das civilizações antigas no mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo ele foi o grande responsável por conectar os povos da antiguidade. Daí a importância da obra de Brudel. Nós, quando estudamos o Mediterrâneo, não estudamos exatamente o mar, mas como o mar Mediterrâneo influenciou as terras, porque são as terras onde estão os homens, os povos. O mar separa, o mar distancia, mas o mar também aproxima. O mar aprofunda a originalidade de cada comunidade, de cada população, mas, ao mesmo tempo, através das comunicações por mar, que são mais rápidas, e as comunicações por terra, os homens acabam se integrando. Para estudar o Mediterrâneo, é preciso entender que a produção agrícola ao redor do Mediterrâneo, ela depende muito das chuvas. Então, chove menos, chove mais, e a população ela acaba meio refém dessas crises periódicas de produção. Não há como entender a produção agrícola no Mediterrâneo na condição de autossuficiente. Todos os lugares são micro-regiões e os habitantes tendem a diminuir o risco de um ano ruim, né, diversificando a produção agrícola. E vai se mantendo em contato com outras comunidades, porque uma comunidade depende da outra. Então, a chave para a sobrevivência dessas comunidades é exatamente a conectividade que o mar proporciona. Então, estudar o mar Mediterrâneo é estudar essa condição de formação de cada uma das cidades-estados que vão se formar ao longo desse grande espaço dominado pelo mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo ele nunca ia conhecer um campesinato estável, né? Ele nunca conheceu isso, mas ele conheceu uma mobilidade de pessoas que, ora movidas pela colonização ou pela escravidão, acabam indo de um lugar para o outro. Então, entender a história antiga a partir da perspectiva do mar Mediterrâneo é entender como a conectividade e a mobilidade ela proporcionou isso. Então, são conceitos chaves que vão repercutir nos estudos que a gente faz sobre o mar Mediterrâneo. Então, é importante pensar o Mediterrâneo dentro dessa perspectiva. Né? A partir do século X, por exemplo, é possível perceber sinais de grande vitalidade nessa economia mediterrânea e vai ter consequências. Né? Todo o espaço do Mediterrâneo vai viver essa condição de novas tecnologias, né? A difusão do ferro foi importante no sentido de proporcionar armas de guerra, ferramentas de produção, objetos utilitários que antes eram feitos de madeira e de pedra, vai agora trabalhar o ferro, né? Porque mesmo o bronze ele era um metal mais maleável, né? O ferro ele ganha uma condição
de muito melhor ferramenta, né? O ferro ele é abundante na região, né? Além de ser abundante, ele vai proporcionar condições na construção de ferramentas para que as pessoas possam furar, cortar, né? Mesmo no uso cotidiano. A difusão do ferro, portanto, foi importante nesses séculos para mudar a vida do Mediterrâneo, né? Sua primeira grande utilidade, claro, foi armas de guerra, né? As espadas de ferro eram muito mais poderosas do que as outras armas. Mas, a partir daí, a gente tem o uso dessas ferramentas no cotidiano. Então, são preliminares, né, dentro dessa abordagem que a gente vai fazer sobre o Mediterrâneo. Em síntese, pela sua grandeza territorial, o Mediterrâneo não é uma unidade fácil de se definir. Ele tem uma diversidade muito grande, né? Cada povo, cada cidade, cada localidade tinha características peculiares. Ele, ao mesmo tempo que separa, ele aproxima as pessoas e ele, sem dúvida alguma, se torna num ponto de encontro, num grande ponto de encontro das grandes civilizações antigas, onde vai se, obviamente, irradiar o poder. Né? Então, a gente vai, nessa aula de hoje, né, permita-me a linguagem mais coloquial aqui, nós vamos estudar alguns aspectos históricos da formação dessas primeiras cidades-estados que são tão importantes para nós entendermos a história antiga. Em termos de síntese, né, do que nós vamos tratar, é isso que esse slide trata, nós vamos observar alguns aspectos econômicos das cidades-estados, vamos pontuar a questão de como esses territórios eles vão se independendo a partir do surgimento da propriedade privada, né? O aparecimento da propriedade privada é importante no sentido de proporcionar independência a essas comunidades. É preciso pensar a importância da religiosidade, que vai influenciar os costumes, que vai influenciar profundamente o cotidiano, esse politeísmo que vai migrar, né, para um caráter cívico e público, e aí a importância dos espaços públicos proporcionados pela cidade-estado. Como grandes ícones desses espaços públicos, nós temos a Ágora grega e o Fórum romano. Na aula de hoje, a gente quer trazer alguns vislumbres da cidade de Atenas, da cidade de Esparta e de Roma. E, a partir daí, entender um pouco sobre as identidades coletivas, né, que vão se formando ao longo desse grande mar. Uma característica básica dessas cidades é que elas não eram grandes cidades, pouquíssimos habitantes, né? Algumas ilhas tinham 2, 3 polis ali vivendo lado a lado, pequenos vilarejos que vão se formando. E uma terceira característica são a variedade dos sistemas políticos que vão se formando ao longo dos séculos. Ora uma tirania, ora uma oligarquia, ora uma democracia. E esses sistemas políticos eles iam variando ao longo do tempo e das circunstâncias. Então, não há como generalizar, e é importante, uma informação importante para o estudioso dessas polis, ou das sociedades antigas, ou dessas civilizações mediterrâneas, é que não há condição de generalizar. Né? O Mediterrâneo ele é um mosaico incrível e magnífico de situações que vão se formando ao longo do tempo. Uma característica também dessas cidades, a partir do século VIII, é que o mar já estava conectado. As conexões entre as muitas ilhas, entre os muitos vilarejos, entre as muitas cidades que estão se formando, né, essa conexão ela é anterior ao surgimento da polis. Essas networks, essas redes, né, de trabalho, essas múltiplas conexões,
elas vão se expandindo, né, ao longo do tempo. E aí, a migração, a colonização, né, elas vão se restringindo, né, mas, ao mesmo tempo, as trocas, né, elas vão aumentando o nível de riqueza de cada região, e cada região vai se independendo, vai se tornando, embora interdependente em função das conexões, elas vão adquirindo uma independência política que logo vai dar origem à questão das polis. Tá? Então, é preciso, portanto, pontuar que o reordenamento das fronteiras, né, e o aparecimento das cidades-estados, elas vão estar vinculadas, né, à questão da terra, à questão do trabalho artesanal, né, a posse da terra, né, vai originar, vai estimular o aparecimento da propriedade privada, e, a partir daí, você tem o ferro como um elemento importante para dar condição a essas cidades de se tornarem independentes e de surgir como polis. É preciso dizer, né, dentro dessa perspectiva, né, que muitos camponeses, artesãos, eles vão se especializando, né? Esse fluxo de bens vai tornando também esses estratos da sociedade mais prósperos, né? Então, é preciso pensar na formação dessas cidades, o tema da nossa aula de hoje, relacionadas à difusão do artesanato, né? O próprio trabalho artesanal ele vai dividir, haverá uma divisão social do trabalho, né? As oficinas razoavelmente estáveis começam a aparecer, a demanda ela vai aumentando, né? Então o vinho, o azeite e outras produções locais, né? Elas vão agregando valor, né? E a produção vai sendo aperfeiçoada. Então essa é uma característica quando a gente diz terra, trabalho e comércio, né? Um tripé que vai fundamentar o surgimento da polis, né? Outra coisa interessante é o momento em que essas populações começam a separar as terras de cultivo e as terras de pastagens, né? E, novamente, você tem um estímulo aqui à propriedade privada. Então, é por meio desses processos que a gente vai, inclusive, perceber atitudes mais cooperativas ou mais competitivas no interior de cada comunidade. Então, a gente pode, portanto, pensar, a partir do slide que você tem e a partir dessa reflexão sobre o surgimento da polis, de que esse entrecruzamento, né, entre as fronteiras que vão se fechando, né, entre as externas, essa reelaboração das fronteiras internas, ou seja, as terras de cultivo, terras de pastagem, ela vai fazendo com que a polis ela vá se organizando e ela vá adquirindo mais independência e se formando na condição de polis. Essa reordenação de fronteiras, né, como nós dissemos, o ferro vai dar mais armas a essas oligarquias. O ferro vai dar mais armas a essas oligarquias locais, né? O território, né, vai ter mais ênfase do que as conexões internacionais. Então, você valoriza mais o lugar, o espaço, a ocupação desse espaço vai ganhar importância. E, a partir daí, né, quando eu digo, olha, essa é minha terra e ninguém tasca, esse é o meu território e eu cuido dele, né, acontece as alianças entre essas oligarquias, entre essas aristocracias locais. Então, outra característica, esses 3 itens que você tem nesse slide, ele enfatiza muito bem esse reordenamento das fronteiras e o aparecimento das primeiras cidades-estados. As oligarquias estão melhores armadas, cuidam mais do seu território e estabelecem alianças para que, a partir dessas alianças, você se fortaleça politicamente ou militarmente, dependendo da situação
que vá se promover a partir daí. Uma característica muito interessante na formação das cidades é a presença do sagrado. Né? O exemplo, talvez, mais enfático que se possa dar a isso aí, né, é o crescimento de uma arquitetura religiosa. A partir do século VII, né, muitas dessas ilhas na Grécia continental, na Itália, na Turquia, elas vão construir grandes templos. E esses templos são destinados a deuses específicos, deuses de cada cidade. Em cada cidade vai ter o seu próprio deus. Os deuses eles deixam de pertencer às famílias e passam a pertencer às cidades. Aparecem grandes templos, né? Uma inspiração dos modelos orientais, dos templos egípcios, né? O templo é a morada dos deuses, né? Esses deuses não vai pertencer mais a essa ou aquela etnia, mas os deuses eles vão pertencer à polis. E isso é importante no sentido de fundir religiosidade, religião e política, né? Os deuses pertenciam à comunidade como um todo. E aí a religião surge como um fator de aglutinar forças cooperativas, né? A religiosidade, em qualquer lugar, ela cria esse vínculo comunitário. E nas cidades antigas, ela vai garantir a integridade tanto do território quanto da identidade cultural daquelas pessoas. Em algumas cidades, por exemplo, Esparta, né, você tem templos, você tem um templo que se organiza na cidade, um templo que se organiza na planície e um templo que se organiza na montanha. Então, são diferentes lugares, né, demarcando determinados territórios a partir de um templo. Então, essas fronteiras na comunidade, elas vão se forjando a partir do elemento religioso. O elemento religioso, sem dúvida alguma, é algo de primeira importância, né, na formação dos costumes, na formação da legislação, no ensaio, né, da primeira organização do Estado. Então, nas cidades fenícias, por exemplo, Melcar estava associado a Hércules, né, uma grande divindade. Né? Então, Alexandre o Grande, ao chegar lá, conta a lenda, né, que ele chora, né, ao estar naquele espaço. Né? É a presença intensa do sagrado na vida de cada comunidade ali, né, e associando aí o divino às questões de organização comunitária da cidade e dessa forma, integrando o mundo mediterrâneo. A partir do século VIII, essas mudanças econômicas, elas vão beneficiando, como nós já dissemos, além da elite, né, elas vão beneficiando a toda a sociedade. Então, a sociedade mediterrânea ela vai se tornando mais próspera. Né? Então, é possível pensar nessa comunhão entre os deuses e os aspectos econômicos, aspectos sociais e aspectos culturais. Construir um templo é sempre uma obra coletiva. E a comunidade acaba sendo mobilizada nessa mão de obra. Né? É claro que você tem, nesse momento, um excedente de trabalho e um excedente de produção agrícola aumentado. Quando você tem um excedente de produção, você tem o ócio produtivo e você pode construir coisas, inventar coisas. E o trabalho coletivo agora não era destinado somente à elite, mas a toda a comunidade. O templo, portanto, é importante lembrar que ele se torna espaço público. Né? Toda a comunidade tinha acesso ao templo, tinha acesso ao altar, e os deuses acabavam intercedendo em favor
de todos os membros da comunidade. Né? Então, você tem uma mudança social importante se processando, né? E essas mudanças sociais elas vão acarretar uma transição no status quo, né? O status do sujeito, do indivíduo na sociedade, e vai se modificando. Então, você tem uma aristocracia rica que vai perdendo espaço para uma outra aristocracia. Né? A aristocracia de nascimento ela vai perdendo espaço para uma aristocracia que é rica. Então, você vê uma migração desse prestígio social e a classificação vai modificando-se e novos grupos sociais eles vão surgindo dentro da comunidade. É claro que isso não se dá de forma muito tranquila, né? Isso vai se ocorrendo de modo tenso, né? O Arinello ele cita um trecho da Odisseia de Homero, onde ele mostra Telêmaco, filho de Ulisses, um dos grandes heróis da Guerra de Troia. Ele vai reclamar, né? Olha, eu estou sendo explorado, minha mãe, Penélope, também, né? Ela está sendo assediada por muitos pretendentes, os nossos recursos estão sendo consumidos. Ele era um filho da nobreza, ele era um filho de herói. E ele vai à Ágora se queixar dessa humilhação, a população escuta, comenta, mas não interfere em nada. Então, você percebe que a polis, o processo de urbanização do Mediterrâneo, o tema geral da nossa aula de hoje, né, essa polis vai fazendo com que esses aristocratas de nascimento em Atenas, os eupátridas, né, eles perdem privilégios, né, e isso vai trazer muitos conflitos. Né? Se você percebe, por exemplo, Solon, né, um grande legislador grego, né, que vai mudar as leis draconianas. Solon tem um prestígio muito grande. Solon é considerado por muitos como o pai da democracia, né? E Solon vai estabelecer algumas reformas a partir desses conflitos sociais que surgem em Atenas a partir dessas transformações sociais. Quando ocorre isso, aparece nova legislação, né, onde os eupátridas vão perder privilégios e as classes menos favorecidas elas vão ascender socialmente em algumas situações. Né? Aristóteles, no texto Constituição dos Atenienses, ele chega a afirmar o seguinte: por muito tempo, os pobres, o povo, estavam em conflito, né? E eles estavam em dificuldades. Suas mulheres, seus filhos eram escravos dos ricos por conta de dívidas. Né? Todas as propriedades, diz Aristóteles, estavam nas mãos de poucas pessoas, né? E os devedores que não podiam pagar suas dívidas perdiam a sua liberdade. Então, Solon é considerado por Aristóteles o primeiro campeão do povo. Né? Então, essas reformas de Solon trouxeram mudanças e que vão caracterizar essa nova situação da polis. Né? Então, o Solon vai definir, olha, ninguém pode ser escravizado por conta de dívidas. Né? E as leis draconianas, a gente, só de falar nelas, a gente sabe da crueldade dessas leis, né? Elas foram modificadas, né? E isso acabou trazendo mudanças importantes na vida cotidiana dos povos gregos. Então, a gente está pensando aqui, né, nessas mudanças que forneceram, de certo modo, a primeira definição de cidadania na Grécia Antiga. Essas reformas de Solon, elas foram uma resposta a essa crise social que se estabeleceu em Atenas a partir das mudanças socioeconômicas
surgidas a partir da organização da polis. Então, se falava o seguinte, olha, mas tem cidadãos atenienses que foram vendidos para outros lugares que até esqueceram a língua pátria. Isso é impossível estar acontecendo. Então, note essas características das leis atenienses em função dessas mudanças que aconteciam. Voltando a uma questão que julgo ser fundamental para a gente entender, né, trago essa síntese do que nós tratamos. A religião foi importante, né, ela vai criar forças cooperativas que vão criar coesão dentro da polis. Né? Na polis, a religiosidade passa a ser uma religiosidade comunitária, né? E os santuários eles vão se tornar, inclusive, lugares de manifestação desse novo status que vai surgir a partir dessas mudanças ocorridas na vida desses povos nos últimos séculos que a gente trabalhou. Ainda nesse processo de tentar sintetizar o que nós pontuamos, é preciso pensar que a construção de templos envolvia toda a comunidade, que essa comunidade não era unicamente a elite, mas todos os estratos da sociedade estavam ali, que a religiosidade deixa de ser uma prática de benefício das elites e que todos participavam disso, fazendo com que no próprio templo se manifestasse essas mudanças sociais ocorridas ao longo do tempo. Como característica básica dessas mudanças, aparecem os espaços públicos. E a Ágora era um exemplo clássico disso. A Ágora é a praça. A praça é do povo. A Ágora é um espaço de discussão política. A Ágora é um espaço onde se conversa sobre os problemas, se discute sobre os problemas da comunidade. E é uma característica da polis grega. Muito mais do que uma praça pública, era um núcleo aglutinador, pulsante da vida social ateniense. Então, todas as questões sociais, políticas e comerciais, da cidade durante a antiguidade eram discutidas de forma central na Ágora. Então, religiosidade, status e comércio nesse novo espaço público que vai surgir na sociedade antiga. Então, reuniões importantes, reuniões políticas, debates sobre eleições, grandes celebrações religiosas, teatro, esportes. A Ágora é a praça do povo na polis antiga. Então, é interessante pensar isso. Saindo de Atenas e voltando para uma outra cidade importantíssima na antiguidade, vamos pensar um pouco sobre Esparta. Esparta lembra guerras. Esparta lembra uma vida mais simples. Esparta, quando a gente fala numa vida espartana, a gente pensa numa vida simples, numa vida sem luxo. A grande ênfase espartana era para a guerra. Você lembra que as mulheres espartanas, ao darem à luz, se fosse uma menina e já houvesse menina na família, a moralidade subjetiva dessa sociedade fazia com que as mães torcessem o pescoço da menina e jogassem montanha abaixo, para que ela não se tornasse um peso naquela família que precisava de varões, precisava de homens para fazer a guerra. Também os deficientes físicos sofriam muito nessa condição moral dos espartanos e eram descartados. Então, havia uma ênfase no treinamento comum para a guerra. Isso não dava igualdade social para os espartanos. Pelo menos a igualdade econômica era distinta. A riqueza dos espartanos estava mal dividida. Mas havia uma igualdade do cidadão espartano em relação aos explorados. Tinham uma vida comum, hábitos de consumo simples, mas tinham um forte sentimento de comunidade.
né, os espartanos eles se tornavam, por assim dizer, todos aristocratas, né, com a condição de se fecharem para o exterior, né? Era proibido o uso da moeda, né? E, enfim, eles precisavam se submeter a essa educação espartana. O Estado, né, ele tomava conta das crianças desde muito cedo, trabalhando com essas crianças para a guerra. Né? Elas usavam uma roupa só, no calor e no frio. Elas andavam descalças para que os pés se acostumassem a diferentes situações do território. Né? Então, havia toda uma educação em Esparta voltada para a guerra. Né? Ou seja, era uma educação para trabalhar a criança para que ela se tornasse um soldado. Né? Era um sistema político tenso. Né? Esse regime espartano era um regime político tenso, sobretudo os messênios. Mas os exércitos espartanos eram extremamente poderosos, né? E isso fazia com que eles fossem respeitados. Vamos para a Europa. Na verdade, estamos na Europa, né? Mas vamos voltar para aquela Europa que nós conhecemos mais, né? A Roma antiga, né? O maior império do mundo de sua época. Roma surge a partir do século VIII e vai se expandir, né? Vai se tornar um grande império, vai ter milhões e milhões de quilômetros quadrados sobre o seu território, milhões e milhões de habitantes. Roma domina o mundo da sua época. Né? Nós vamos muito falar em Roma nas próximas aulas. Roma, a história política de Roma, a divisão para a gente entender melhor. Roma, inicialmente, a Roma etrusca, até o século VI, era uma monarquia, depois se torna uma república, né? Passa alguns séculos na condição de república e chega à condição dos governos autocráticos, governados por um imperador até o século V. E como nós dissemos antes, o Fórum Romano, né, tinha uma importância fundamental, né, para a cidade. Né? Era ali, como acontecia na Ágora grega, o centro da vida pública. Né? Durante séculos, as grandes cerimônias, as eleições, e inclusive o conflito, o confronto de gladiadores se dava em Roma. Né? O Fórum, sem dúvida alguma, foi o coração da Roma antiga. Até hoje, né, os monumentos estão lá, ou os restos, os vestígios desses monumentos estão em Roma, né, que se intitula a Cidade Eterna. Já partindo para a conclusão da nossa aula, devo novamente sintetizar alguma coisa do que nós dissemos, e nesse slide eu penso que a polis ela foi muito mais do que uma simples urbanização. Ela representa uma reestruturação completa das relações entre as pessoas e o lugar onde essas pessoas moravam. Né? As pessoas começam a agir de forma comunitária, as decisões públicas passam a ser tomadas a partir de um lugar específico, os comandantes são eleitos, né, a partir da indicação dessa população. Enfim, a unidade trazida pela urbanização, ela vai fazer com que esses cidadãos eles tenham uma participação muito maior, né? E surge essa separação entre o cidadão e o não cidadão. Né? Então, esse conceito de cidadania ele surge a partir da polis. É claro, o germe da democracia, segundo alguns teóricos do direito, surgiu em Atenas e na Grécia Antiga. Ainda nesse momento onde a gente retoma algumas coisas que já falamos durante a aula de maneira mais objetiva e sintética, é preciso dizer que as instituições da polis, né, que surgiram, né, a Ágora, o Fórum, a participação, o germe da cidadania, eles têm uma inspiração em instituições mais antigas. Né? Na polis, a vida social ela foi institucionalizada.
né? Você tinha instituições que normatizavam a vida social. E o cidadão passa a ter, além do direito à propriedade, o Estado, né, passa a ter suas primeiras nuances para proteger o cidadão. As leis se tornam públicas, embora elas beneficiassem unicamente aqueles que tivessem título de cidadania. Mas o cidadão acaba influenciando, tomando decisões ou influenciando as decisões, tanto na questão da administração pública quanto em assuntos militares. É possível afirmar que a polis ela vai trazer as primeiras configurações do Estado como nós o conhecemos hoje. Do ponto de vista econômico, é preciso pensar o seguinte: a partir do século VI, né, você tem o uso de moedas. É um processo lento, mas o uso de moedas vai dinamizar essa economia antiga. E ela vai, primeiro, né, como forma de identidade, né, você tem, digamos assim, impresso na moeda cunhada, né, as figuras políticas da sua época, mas depois ela vai ganhar uma condição de afirmar a riqueza líquida daquela polis. Essa liberdade do cidadão, infelizmente, vai estimular o crescimento do escravismo. Nós vamos estudar bem o escravismo na outra aula, e você vai perceber que essa condição de cidadania vai favorecer o crescimento do escravismo, sobretudo de escravos estrangeiros. Nesse momento, a educação, né, que avança para a questão dos grandes filósofos gregos, vai possibilitar o aparecimento da escola, da cultura letrada, da arte de falar bem, e, infelizmente, é possível concluir que a escola está relacionada a essa separação entre ricos e pobres, que, infelizmente, prevalece até na atualidade. Eu concluo a aula de hoje agradecendo a você pela sua audiência, pela sua paciência de estar conosco, e lhe desejo bons estudos, boas leituras e até a próxima aula.